Então, mais uma vez, olá a todos e bem-vindos ao programa Basta Crer. E, como costumo dizer, temos aqui em rodapé o telefone do WhatsApp e do SOS, onde você pode telefonar, pedir ajuda, contar os seus problemas ou até a contar os seus testemunhos. Eu agradeço desde já os muitos testemunhos que temos recebido, muitos deles até estão no site do Basta Crer e você pode consultar. Hoje nós vamos continuar a falar sobre esta lei de olhar para Jesus e não para os problemas, e hoje nós vamos falar de quando Jesus fez um milagre de uma grande pesca. E porque alguém fez alguma coisa, alguém obedeceu a Deus, não que tenha entendido, mas obedeceu, e Deus fez esse milagre. E esse mesmo Deus, que é Jesus, vai fazer também um milagre na sua vida. Na área financeira também vou falar sobre que tipo de governo nós pretendemos seguir, ou os governos deste mundo, ou o governo de Deus. Ou seja, ninguém está a dizer que nós não vamos obedecer ao governo, mas estamos a dizer que leis queremos seguir. Queremos seguir as leis de Deus, então vamos ter vitória. E ao meu lado tenho o time Curiacos, que vai tocar músicas de fé. E a primeira, Filipa vai explicar qual é. Diz, põe a tua fé em Jesus. Esta música fala que muitas vezes há problemas que surgem na nossa vida. Ela até começa por dizer que não importa os temporais da vida, importa sim que Jesus está do nosso lado e Ele existe para nos curar, para nos salvar, para nos dar a vida eterna, e por isso nós colocamos os nossos olhos em Jesus. Não importa os temporais da vida, importa que Ele está ao teu lado para te ajudar. O mar revolte as ondas querendo te afundar. Ele sempre está da mão estendida para te agarrar. Nem sempre as coisas são aquilo que se vê. Tem cuidado, não te deixes enganar. As nuvens negras encobrindo a luz da vida, mas lá em cima o sol está sempre a brilhar. Não temas, tu não estás sozinho. Não temas, Ele está contigo. Não temas, Ele sempre abriu um caminho. Não temas, Ele está contigo, pois o teu melhor amigo é Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. É isso mesmo, ponha a sua fé em Jesus e confie somente nele. E a próxima música diz: o caminho se abrirá. Muitas vezes nós lutamos, temos batalhas na nossa vida e fazemos de tudo aquilo que nós conseguimos na nossa força. Mas quando nós colocamos, como estávamos a dizer, os olhos em Jesus, tudo se transforma. E quando já não há mais força em nós, o que é que nós devemos fazer? Louvar a Deus. O louvor é uma arma poderosa que destrói o diabo, que abre portas na nossa vida. E quando nós louvamos a Deus, a unção de Deus é atraída até à nossa vida. E aí, onde há louvor, aí há liberdade,
aí há felicidade. E é isso que Deus quer para a sua vida. Então, quando já não tem mais força, louva a Deus. Se você, por acaso, não está a passar por nenhum problema, também é motivo para louvar a Deus. Louvar a Deus pela sua vida, pela sua salvação. Louvar a Deus porque simplesmente você existe. Quando estás sozinho em frente à muralha e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará. Quando o inimigo te quer cercar e não sabes o que has de fazer, louva a Deus e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás e o caminho se abrirá. E o caminho se abrirá. E o caminho se abrirá. Ouça o recado de Deus para si nesta noite. Quando estás exausto, cansado de lutar, já não há mais força em ti, louva a Deus e Ele te ajudará. Quando já fizeste o que sabes fazer, já não há mais força em ti, louva a Deus e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás e o caminho se abrirá. E o caminho se abrirá. E o caminho se abrirá. Louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus, louva a Deus. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás e Ele te ajudará. Caminha sempre em frente e não olhes mais para trás e o caminho se abrirá. E o caminho se abrirá. E o caminho se abrirá. Aleluia. Então agora vou convidar aqui o Rogério também, que nos vai alegrar com umas músicas, não é assim, Rogério? É isso mesmo. E nós aqui somos todos gigantes porque acreditamos em Jesus. Quem sabe você está a enfrentar um problema, uma situação, e eu quero dizer para você que há sim um Deus que pode te ajudar. E com Ele você se torna gigante, forte. Você vai ouvir umas histórias de homens que se depararam numa situação difícil, mas eles confiaram em Deus. Não se curvou, né, no sistema, não se curvou aquilo que o mundo diz para nós nos curvar, mas eles se curvaram sim à palavra de Deus, confiaram em Deus, e Deus nunca desampara um justo. Então tenha fé, tenha certeza que você também é um gigante confiando em Deus. Eu sou gigante, o maior dos gigantes vive em mim. Eu sou gigante, não me curvarei ao mundo, eu já venci. Eu sou gigante, o maior dos gigantes vive em mim. Eu sou gigante, não me curvarei, não me curvarei ao mundo, eu já venci. Ouça bem.
Sadraque, Mesaque, Abidnego foram gigantes, pois nenhum se curvou. E o pequeno David se tornou um gigante, enfrentou um Golias, o derrotou. José do Egito foi para o buraco, foi vendido, esse gigante se tornou governador. Jesus crucificado morreu pros meus pecados, ao terceiro dia ressuscitou. Eu sou gigante, o maior dos gigantes vive em mim. Eu sou gigante, não me curvarei, ao mundo eu já venci. Eu sou gigante, o maior dos gigantes vive em mim. Eu sou gigante, não me curvarei, ao mundo eu já venci. Nossa, pulsa bem. Pode aparecer os problemas, eu vou enfrentar. O gigante está comigo, ele é Jesus. Com ele fico tranquilo, ele nunca perdeu. Jesus venceu a morte e me tornou um gigante. Eu sou gigante, o maior dos gigantes. É isso que você é, meu irmão. É o mais que vencedor. Não me curvarei ao mundo, eu já com Jesus. Eu sou gigante, o maior dos gigantes vive em mim. Eu sou gigante, não me curvarei ao mundo, eu já venci. E você também venceu. Então, nós vamos continuar, né? E agora vamos ouvir uma música pelo feedback. Feedback. É onde nós vamos então ouvir essa boa canção, para também ouvir a boa mensagem que tem nela, porque você é um mais que vencedor em Cristo Jesus. Vamos lá. Caminhos, então eu ouvirei dos céus e os perdoarei. Eu sou o Senhor, teu Deus, quem te libertou das trevas. Fui eu quem te perdoou. Eu sou o Senhor, pelo meu nome se humilhar, orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus e os perdoarei. Eu sou o Senhor, fui eu quem
Sou o Senhor teu Deus, quem te libertou das trevas. Foi Ele quem te sarou. Então eu agora quero falar um bocadinho sobre a área financeira e quero começar com um testemunho que até está no Basta Crer, no site do Basta Crer. Tem muitos testemunhos e de várias áreas. E esta vem da Maria, que diz assim: quero glorificar a Deus porque pedi a vocês para orarem para que eu consiga alugar o meu apartamento no Brasil e também o apartamento da minha filha. Quer dizer que alguém telefonou ou escreveu para o programa, não é? WhatsApp ou assim, e pediu isso. E então, na semana passada, os 2 apartamentos foram alugados. Tenho a aplicar a lei da semeadura dos dízimos e ofertas. E o nosso Deus é fiel à sua palavra. Com verdade é, tantos casos de pessoas que não conseguiam alugar ou vender uma propriedade, uma casa, um carro, seja o que for, e às vezes estão anos, às vezes não conseguem. E às vezes até só dão muito pouco para aquilo que aquilo realmente vale. Mas como ela própria diz, não é? Ela é uma pessoa que honra a Deus com os seus dízimos e ofertas. Então, o que acontece é que a bênção de Deus vem. Deus diz em Deuteronômio que se nós dermos ouvidos a Deus, tendo cuidado em fazer conforme a tudo que Ele disser, então todas as bênçãos vêm atrás de nós e nos alcançam. E Deus manda que a bênção esteja connosco, nossos celeiros, em tudo onde põe as mãos. É porque, meus amigos, o mundo hoje está cada vez mais cheio de pessoas que ocupam cargos de chefia, não é? Em posições de destaque, até no governo, etc., mas que são pessoas com más intenções, são pessoas maldosas, são ladrões. Os parlamentos aqui na Europa está uma vergonha, porque ninguém se entende, cada um diz a sua coisa, mentem com todos os dentes possíveis e imaginários. É por isso que há bocadinho aquela música faz todo sentido, quando Deus, em 2 de Crônicas, dizia: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, então Deus do céu eu o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É isto que há a precisar, que todo o povo, os governantes, toda a gente, enfim, se volte para Deus, pare de andar em esquemas e mentiras, etc. Por exemplo, eu sou português, estou aqui em Portugal, e estamos a assistir às poucas vergonhas, mentiras, aldrabices e vigarices dos nossos parlamentares. Começa porque eu não percebo, nem ninguém percebe, acho eu, como é que eles dizem que estamos em democracia e têm 200 ou 300 pessoas parlamentares e quando se levanta de um partido todos dizem a mesma coisa. Então não sei o que é que estão lá a fazer. Pois democracia para eles é só nós votarmos, porque depois quem ganhar faz o que quer, arranja dinheiro dos bancos, depois não pagam e o ladrão foge, diretor daqui, anda aí ao monte e daí vai que nunca mais acaba. E depois admira-se porque é que as pessoas não vão às festas deles, não é? Bem, Deus diz que atira esterco às festas dessas pessoas. É o que a gente está a ver, a pessoa quer lá saber da festa do Presidente da República, ou Primeiro-Ministro, ou da parada, não sei das coisas, mas é estar para a praia. Pois cada vez há mais pessoas que não vão votar, não adianta, porque vai ser sempre a mesma coisa. Então Deus quer falar a todos, não é? Depois falam de democracia, o Estado laico, e o Presidente faz menção sempre de uma só igreja, que é a católica, como se fosse a única dona de Deus, e os próprios juízes, não é? Estão cheios de problemas, tá? São muitos deles do topo, são criminosos. Eu sou
queixoso dessa matéria e qual o estado laico? Eles chamam o bispo ali nas festas como se afinal a lei não serve para nada. Então as pessoas estão desgostosas, já não acreditam nessa gente, é só impostos em cima de impostos. Então a pergunta é, o senhor está só a falar mal deles? Não, estou a dizer isso porque você que é povo, está cansado disso, tem que parar de acreditar nessas pessoas. Essas árvores não são boas. Tem que se voltar para outro tipo de governo, que é o governo de Deus. Deus não é nada disso. Deus sempre cumpre com as suas promessas. Ele não é aldrabão, ele não rouba, ele não tira. Mesmo quando, por exemplo, Deus diz para nós honrarmos a Ele com dízimos e ofertas, não é um pagamento, é uma semeadura. O seu dinheiro são sementes que Deus vai multiplicar, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. Está a ver? Portanto, nós temos que nos voltar para Deus, temos que nos arrepender dos nossos pecados, temos que deixar, então, Deus ser Deus na nossa vida, no nosso país. Então Ele vai endireitar o país, vai retirar os maus que estão em lugares de chefia, vai colocar pessoas honestas que existem e tudo vai bom. Então, qual é a minha exortação? Pare de acreditar nesse sistema, nessas pessoas, comece a acreditar antes em Deus com todo fervor, comece a vir à casa de Deus, honra a Deus, sirva a Deus e mesmo que mais ninguém faça isso, pelo menos você vai vencer. E assim, vos deixo com este recado e vamos ouvir uma música de fé que diz: o reino de Deus é como como o quê? Hã? Fala aí, fala. Como se um homem lançasse a semente à terra. É o governo do sistema de Deus. Funciona assim. Vamos lá ouvir. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Quiser escolher mais e mais amor, então semeia mais e mais amor. se quiser escolher mais e mais prosperidade, Então semeia com liberalidade. és tu quem decide escolher à medida Aquilo que tu queres receber foi o que Jesus ensinou para tu vencer. O reino de Deus, o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. E agora deixa eu orar por si, porque Deus é fiel. Deus vai multiplicar as suas sementes. Você vai vencer. Você vai ver que todas as suas dívidas vão desvanecer. Que você vai prosperar, porque quando nós aplicamos as leis de Deus, o governo de Deus funciona sempre e está do seu lado para o ajudar, levantar. E é isso que vai acontecer. Ó Deus, graças te dou, porque a tua palavra é sim e amém. Tu és um Deus que multiplica as sementes quando nós te honramos com dízimos e ofertas. E por isso eu ordeno que a prosperidade venha sobre todas essas pessoas. Ordeno que as dívidas desapareçam. Ordeno que as pessoas vençam na área financeira. Em nome de Jesus. Amém e amém. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Sim, foi o que Jesus ensinou para tu vencer.
Então continuamos a estudar este tema de olhar para Jesus e não para os problemas. Se você tem assistido a este programa nos últimos dias desta semana, você reparou que eu falei acerca desta matéria e ensinei várias coisas e dei vários exemplos da Bíblia. Mas resumindo, a lição é esta, que quando estamos diante de um problema, o pior que podemos fazer é olhar para o problema, falar do problema, dormir mal por causa do problema, porque nada disso adianta, até prejudica. Jesus também disse, por exemplo, em Mateus 6, que não adianta a pessoa andar preocupado como é que vai comer, como é que vai pagar as contas, porque Deus supre as necessidades de toda a gente, até dos animais. Diz que os pássaros não semeiam, nem ceifam e têm sempre comida, porque Deus providencia. E depois, em Mateus 6, 33, Jesus remata e Jesus diz assim: buscai primeiro, que é a solução, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto será acrescentado. Ou seja, nós devemos andar com Deus, primeiro dar o primeiro passo, que é voltarmos para Deus, entregar a vida a Jesus, nascer de novo, começar uma vida nova, e depois atentar para as leis de Deus, a ver? Olhar para as leis de Deus, então a nossa vida vai mudar cada vez mais e mais para melhor. Agora, diante do problema, embora que as pessoas normalmente façam isso, que eu acabei de dizer, né? Eu próprio também já fiz isso, né? Não sabia melhor, até que Deus me deu este segredo. E desde então eu tive grandes vitórias. Não é que eu sou o campeão, mas é porque Deus de a gente aprende e faz e funciona. Então, consiste em quê? A gente lembrar-se da história de Pedro. Pedro e os outros discípulos estavam num barco, a meio do lago, e veio um temporal terrível, eles até pensaram, vamos morrer, e lá ao fundo viram um vulto pensando que era um fantasma, é desta que vamos morrer. Mas não era Jesus. E Jesus gritou e disse, não temais, sou eu. Então Pedro se encorajou e disse, bem, se és tu, Jesus diz-me para eu sair do barco e ter contigo. E Jesus disse, ok, vem lá então. Então Pedro saiu do barco, andou mesmo por cima das águas. Mas isso ele fez enquanto ele olhou para Jesus. Porque quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o temporal, para o problema e por aí fora, começou a afundar-se. E isso acontece porque a mente é o campo de batalha. Para os nossos pensamentos, até o próprio diabo põe pensamentos. Tu pensas que Deus te vai curar? Tu pensas que isto é assim, que é fácil? Não. E certamente o diabo estava a dizer ao Pedro, tu não estás a ver que é uma loucura andar por cima do mar? Olha para o temporal. Então, Pedro tirou os olhos de Jesus, pôs os olhos no temporal e começou a afundar-se. Mesmo assim, Jesus foi ter com ele, o levantou e disse assim, homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro tinha fé, mas era insuficiente para aquele problema. E às vezes é o que acontece com todos nós. Temos fé, mas não chega para essa situação. E é aí que nós temos que encher o coração com a palavra de Deus. Temos que ouvir mais a palavra de Deus, ler mais versículos bíblicos, etc. E não atentar para aquilo que se vê, mas atentar para aquilo que Jesus diz. Então, olhar para Jesus hoje seria nós pegarmos em versículos bíblicos, onde temos as histórias em que Jesus fez milagre disto, daquilo, daquilo outro, então estamos a olhar para Jesus. É também olhar para as promessas de Deus. Por exemplo, é Jesus que sara, que perdoa todos os pecados e sara todas as enfermidades. Verdadeiramente, Isaías 53, ele pagou o preço que nos dá a paz e pelas suas pisaduras ou chicoteadas, nós fomos curados. Então eu estou a olhar para o Jesus que sara. A ver? Também diz tanta coisa sobre cura divina, por isso eu tenho um livro que fala disso, ou sobre finanças, na verdade. E se nós olharmos para essas passagens bíblicas, nós vamos vencer. Parece mentira, mas é verdade, está a ver? Para onde eu olhar faz toda a diferença, está a ver? A mulher de Ló, Deus disse assim, saiam
aí de Sodoma e de Gomorra, e não olha para trás. Mas ela desejava o mal que se praticava em Sodoma e Gomorra, e quando já estava salva, olhou para trás, como quem diz, ai que pena, pronto, virou estátua de sal. Ai que castigo. Não, a pessoa olha para trás, ou olha para onde não deve, e ele não tem vitória. Então eu devo olhar para quem? Para Jesus, ou para as passagens bíblicas. Há tanta passagem bíblica, e você se calhar não sabe, não é? É a primeira vez que está a ouvir isto, ou há um crente que ainda sabe poucas coisas, telefone para o nosso SOS ou para o WhatsApp, perguntar qual é a igreja Maná mais perto de si e vá pedir um aconselhamento pastoral, ou mesmo pelo telefone, WhatsApp e não sei o quê. Mesmo à distância nós temos esse serviço, é verdade? Em que a pessoa mora longe de uma igreja e quer aprender, quer saber mais ou tem problemas, nós estamos aí para ajudar. Agora, a questão agora que se põe é, quando se trata de finanças, o que é que nós temos que fazer? Temos que semear para colher. É a lei de Deus. Nós temos que olhar para o Jesus que sara os problemas, ou Jesus que resolve problemas financeiros, ou Jesus que abre um caminho ou não há caminhos. Por exemplo, quando o povo estava amarrado no Egito, não é? Eles eram escravos, não tinham chance nenhuma de sair do país, até porque o faraó dominava tudo, os controlava. Mas eles clamaram a Deus, e Deus apareceu enviando o Moisés. E com mão forte, Deus ainda tentou ajudar o faraó, mas ele era teimoso. Sabe, às vezes os governantes viram assim, viram palermas, bêbados, como a Apocalipse diz, bêbados do poder, então ele não queria, enfim, obedecer a Deus e perdeu tudo. Mas aqueles que eram os escravos, aqueles que eram os Zé Ninguéms, aqueles de quem a sociedade tinha desdém, foram esses que foram ajudados por Deus. E mesmo quando depois o faraó os quis buscar de volta, quando eles já iam de saída pela mão poderosa de Deus, e o faraó os encontrou à frente do Mar Vermelho, Deus abriu um caminho, não havia caminho. E esse é o Deus de quem nós estamos a falar. E portanto eu posso olhar para esse Deus, para esse Jesus e dizer, eu não tenho caminho possível. O meu negócio não tem solução, não há esperança. O médico diz que não há esperança. Mas você vai olhar para o Jesus que abriu o Mar Vermelho. E o seu Mar Vermelho pode ser essa cura, pode ser esse negócio, está a ver? Então, olhar para Jesus é isso, é olhar não para o problema que está à sua frente, mas olhar para o Jesus que faz o que mais ninguém consegue fazer. Eu tenho aqui uma história lindíssima, que aconteceu nos dias de Jesus e que vem descrita em Lucas 5, que fala do seguinte, que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu estarem lá 2 barcos junto à praia. E os pescadores, havendo descido dos barcos, estavam a lavar as redes. Então, entrando num dos barcos, Jesus entrou num dos barcos, que era de Simão. Simão, mais tarde, Jesus mudou o nome para Pedro. E é curioso, agora, Simão é um nome que quer dizer um caniço, o que se dobra para onde o vento soprar. E como Jesus queria ajudar o Simão, teve que lhe mudar o nome. Se a gente está sempre a chamar o seu caniço, ele é uma pessoa inconstante. Então, Jesus chamou-lhe pedra, rocha, ou Pedro. Pedra o que quer dizer é rocha. Para dizer o quê? A partir de agora passa a ser uma rocha firme em Deus. Bem, mas seja como for, o Simão Pedro, era um homem de negócios, era pescador, tinha um barco, e estava ali e Jesus pediu-lhe o barco, subiu ao barco e pediu que o afastasse um pouco da terra para ensinar a palavra de Deus. Então, Jesus usou-se do barco, não para ir passear, para pescar, para brincar, mas para fazer a obra de Deus, para anunciar as boas novas, que há uma solução, há um caminho largo,
porque aí cada um faz o que quer, acho não sei o quê, não vai dar certo. Mas estreito e apertado o caminho de Deus que leva à salvação e à vitória, que é a maneira de Deus. Então, Jesus estava a ensinar essas coisas e depois de falar, pregar, Jesus disse ao Simão, olha, faz-te ao mar alto e lança as tuas redes para pescar. Portanto, Jesus usou-se do barco de Simão e depois, para o recompensar, disse assim, vai lá pescar agora. Só que Pedro, ou Simão, disse assim, mestre, eu trabalhei toda a noite e não apanhámos nada. Como quem diz, eu sou profissional. Eu estive lá na maré certa, na lua certa, na hora certa, e mesmo assim não havia lá nada. Portanto, agora que não é isso, o que é que eu vou lá fazer? Mas de repente, ele deu-lhe um rasgo de sabedoria. E Simão disse assim, mas, ele vai falar para Jesus, mas, como quem diz, para mim não faz sentido nenhum. Não percebo nada, o que é que estás para aí a dizer? Não vou lá fazer nada, mas sobre a tua palavra vou lançar as redes para pescar. Isto é sabedoria. Por que é sabedoria? Porque o Simão se compenetrou. Quem sou eu para discutir com o mestre? Com alguém que multiplica pães e peixes, que cura os cegos, transforma a água em vinho, que anda por cima do mar. Quer dizer, quem sou eu? E às vezes é preciso dizer estas coisas, porque há pessoas que parece que eles próprios são deuses. Eu é que sei. E se eu não conheço isso, não existe. A pessoa esquece que ele não pediu para nascer e não quer morrer, mas vai morrer. Não leva daqui nada. E mesmo assim se acha uma grande figuraça. Está a ver? Ora, este Simão, que era profissional, quando Jesus lhe disse para fazer uma coisa que não fazia o mínimo sentido, na mesma ele disse, mas sobre a tua palavra vou fazer isso. Ele obedeceu. Fé não é compreender. Fé não é entender o que é que Deus manda fazer. O seu filho pequenino não entende nada do que é que você lhe manda fazer, tem que obedecer. Você vai lá explicar que ele não pode meter o dedo numa ficha elétrica. Ele não sabe nada disso. Você acha que uma criancinha vai entender que ele não pode atravessar a rua sozinho porque vem carro? Ele não quer saber disso para nada. Então, quem somos nós diante de Deus? O que é que nós realmente sabemos? E às vezes as pessoas têm essas manias. Eu é que sei, eu tal. Não. Então, por isso eu digo que o Simão foi sábio. Ele disse, mas sobre a tua palavra eu vou obedecer, vou fazer. Eu não entendo, mas eu vou fazer, porque tu és Deus. Então ele fez. Ele fez e que sucedeu? Uma grande colheita de peixe. O barco dele ficou tão cheio de peixe, como nunca tinha acontecido, que quase ia ao fundo. E então, o que é que o Simão fez? Chamou os amigos, que trouxessem os barcos deles também. E todos foram cheios de peixe, porque obedeceram. E a lição é esta. Simão ajudou Deus a pregar o Evangelho. Vamos dizer, semeou o seu barco. Quando nós damos dinheiro para a obra de Deus, duas coisas acontecem, na verdade. Primeiro, Deus nos abençoa de volta, porque é semente, não é pagamento. Eu lanço a semente à terra e eu vou colher. Eu semeio na obra de Deus e eu vou colher boa medida, recalcada, sacudida. Mas também acontece outra coisa. Quando nós damos dinheiro para a igreja, esse dinheiro vai servir para pôr mais pastores, missionários, para abrir mais igrejas, ajudar mais pessoas. Está a ver? É para isso que serve o dinheiro da igreja. E então, Deus, Jesus, quis abençoar o Simão. Ele sempre abençoa quem ajuda a Deus. Sempre abençoa quem obedece a Ele. Ele deu uma instrução estranha, mas ele obedeceu, ou seja, ele não olhou para a sua capacidade, para o seu tamanho.
para a sua economia, para o seu barco, para, está a ver? Ele olhou para Jesus. Jesus disse, eu vou fazer. Conclusão, milagre. Milagre não só para ele, até para os amigos. Não só ele ficou abençoado, mas virou abençoador. É isso que Deus quer fazer. Não só Deus quer abençoar você, mas quer abençoá-lo de tal maneira que você passa a ser um abençoador. Alguém que leva o poder de Deus para os outros. Alguém que leva a bênção de Deus para os outros. Então, a lição a tirar é esta. Não olhemos para os problemas quando eles aparecem, mas olhemos para Jesus. Demos ouvidos a Deus mesmo quando não há problemas e Deus vai fazer milagres. E agora, também quero dizer o seguinte. Podemos também dizer assim, enquanto o time chega aqui, olha para Jesus e não para o teu tamanho. Vamos supor que você é uma pessoa que felizmente até já não vai mal. Até tem a vida organizada, Deus tem sido bom e a coisa vai bem, mas você tem alvos e desejos e se você sabe que da sua capacidade você não vai chegar lá. O seu salário não dá para comprar um carro novo, uma mobília, uma casa, ou seja o que for, ou o seu negócio não dá para comprar um equipamento extra porque é demais, não tem dinheiro que chegue, mas espera lá, eu não vou olhar para a minha capacidade, está a ver? Não vou olhar para os meus limites. Não vou olhar para o tamanho do meu salário, para o tamanho do meu negócio. Vou olhar para o tamanho de Deus, vou olhar para Jesus. E aí tudo muda. Porque aí Deus aparece e faz um milagre. Algo que você não conseguiria fazer. Só Deus é que vai fazer isso da sua vida. Então, hoje, para terminar esta lição, vamos ouvir mais uma vez uma música que diz o quê? Olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus e não para os problemas. Vamos lá então. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha para Jesus, olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus com fé. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus com fé e olha para Jesus que salva. Olha para Jesus e não para os teus problemas, circunstâncias, tentações. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Não atentando nós nas coisas que se veem, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar. Olha para a palavra de Deus, nela podes confiar, é eterna, ela é viva, ela jamais passará, ela jamais passará, ela jamais passará. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. E agora nós vamos orar por todos vocês que escreveram, telefonaram, pediram ajuda, contar os vossos problemas. Mas também vamos orar por você que está em direto connosco, que diz, não, eu não escrevi, mas eu preciso mesmo que Deus faça um milagre na minha vida.
nós vamos fazer o que se chama a oração da fé. A oração da fé é eu acreditar que Jesus pagou o preço que nos dá tudo o que precisamos. Ele pagou o preço para você ser curado, para o seu casamento ser feliz, para haver um milagre financeiro, etc, etc. E para Deus nada é impossível. E não é por você esforçar, fazer sacrifícios, orar muitas vezes, chorar muito, que não é nada disso que vai fazer com que Deus responda à sua oração. Mas é antes você acreditar, eu recebo agora a minha cura, porque está pago. Então, quando nós oramos assim, a oração da fé, eu recebo agora a minha cura, o meu milagre, etc. Deus coloca o seu poder dentro de si. É como uma semente. E essa semente começa a trabalhar dia e noite até resolver o problema, destruir a doença, trazer saúde, etc. Tudo funciona à semelhança do agricultor que tem uma semente, lança a semente à terra. A cura divina também é assim. Então, normalmente a cura não é instantânea. Muitas vezes Deus cura instantaneamente, já vi muitas vezes isso. Mas não, o normal é, a cura é progressiva, a resposta é progressiva. Então, só para você saber. Então, o primeiro passo é orar, acreditando que neste momento você vai receber a sua cura, a resposta ao seu pedido. Estenda a sua mão sobre mim e faça esta oração comigo. E diga, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu não só para me salvar, mas para me ajudar, para me curar, livrar de toda a sorte de problemas. Senhor Jesus, eu venho com fé neste momento e recebo agora mesmo a minha cura. Recebo o teu poder, a semente que vai entrar no meu corpo, na minha vida, na minha família. Eu recebo agora a resposta à minha oração. Amém e amém. E agora, o que é que a gente faz? Deve acreditar que Deus fez isso, que Deus respondeu. E por isso, se respondeu, você já está curado. Já tem o problema resolvido. Já não vai falar mais do problema. Vai louvar a Deus. Vai regar a semente. Até quando? Até a colheita chegar. Até você se sentir e vir que está completamente curado. Até a resposta chegar à sua vida. É isso que temos de fazer. É isso que nós vamos cantar agora. Por isso vamos cantar um hino que diz o quê? Tu és digno. Não há outro como tu, ó Deus. Tu és um Deus que sara. É isso que esta música quer dizer. Vamos lá todos cantar este hino. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor, de receber glória, glória e honra, glória, honra e poder, porque tu criaste, sim, tudo criaste, por tua vontade, Senhor. São e foram criadas as coisas, tu és digno, Senhor, porque tu criaste, sim, tudo criaste, por tua vontade, Senhor. São e foram criadas as coisas, tu és digno, Senhor. Há mais uma coisa que eu quero explicar, que é o seguinte. Até vem no livro de Cura Divina e tem outro também que é da origem dos problemas, que é o seguinte. Há coisas que ofendem a Deus de tal maneira que quando você vai orar, pura e simplesmente Deus não ouve, não responde. E ao longo dos tempos eu aprendi que há 10 ou 12 coisas
que sempre vai bater à porta de quase toda a gente. E por isso eu alertei isso no livro de Cor Divina, mas também tenho um livro que está mais bem explicado, que é a origem dos problemas. Está a ver? Este livro existe no formato digital, em várias línguas até, na editora curiacos.com, mas também no formato papel, nas nossas igrejas. E o que é isso que ofende a Deus? É, por exemplo, a pessoa não perdoar. A pessoa decide não perdoar. Está muito chateada, muito aborrecida, porque o outro que fez e aconteceu. E Deus disse, não perdoares, eu também não te perdoo, e até te entrego aos atormentadores. E a vida dessa pessoa fica pior. Portanto, Deus não responde à oração de uma pessoa que não quer perdoar. É também a pessoa que decide andar com companhias que são contra Deus, que são escarnecedores das coisas de Deus. Deus iria dizer assim, então vai lá pedir ajuda a essa gente, já que és amigo deles. É também o caso da pessoa que anda envolvida no oculto, na bruxaria, nesse tipo de coisas. Está a ver? Aí é a casa do diabo. E Deus não entra nesse jogo. Portanto, nós temos que sair desses caminhos. É também o caso das pessoas que não veem mal nenhum em andar a fazer orações a santos, a fazer romarias e etc, etc. Quando Deus proíbe isso desde, sabe quando? Desde o início. Desde o início. Deus até mandou escrever os 10 mandamentos, logo o primeiro. O primeiro diz, não faças isso. Não faças imagens à semelhança que há lá em cima no céu. Não te curves as imagens, não as sirves, não faças orações a elas, porque eu abomino tal coisa. Por causa disso, essas pessoas, os seus filhos até à 4ª geração, sofrem problemas. Mas há sempre alguém que diz, não, lá está você com a idolatria. Não sou eu que estou. Em Apocalipse diz que os idólatras não entram no céu. Está a ver? Portanto, você seja uma pessoa sábia. Leia o livro, veja se por acaso há alguma coisa que ofende a Deus, quase certeza que há qualquer coisa, e peça perdão a Deus. Faça uma decisão, eu nunca mais vou andar por esses caminhos. E vai ver como tudo vai mudar rapidamente para melhor. Faça isso, vai ver como Deus é bom. E agora, por último, há uma música que diz, há 4 coisas que Deus quer que você saiba. Vamos lá ouvir esta música. 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas há que Deus te quer dizer. Há 4 coisas que tu precisas saber. 4 coisas há que Deus te quer dizer. Todos pecaram, estão separados de Deus. Salvação não vem por obras, mas pela fé em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Mas a todos quantos o receberão, lhes deu o poder de serem feitos. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Você que quer entregar a vida a Jesus, começar uma vida nova com Deus, e diga assim comigo, ó Deus, eu acredito que Jesus morreu para me salvar, derramou o seu sangue para pagar pelos meus pecados, que eu me arrependo. Eu abro o meu coração, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Amém e amém. E agora, meu amigo, procure a Igreja Maná mais perto de si e saiba que tudo vai mudar para melhor. Comece a andar com Deus e vai ver que tudo vai mesmo mudar porque Deus é seu amigo. Tchau, tchau, até amanhã. Tudo vai mudar, mudar para melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos teus pés lança teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor. Tudo vai mudar, tudo vai mudar.
Senhor.